Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus por tão grande e rica oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua casa, de estar na sua presença, para adorar e bendizer o seu santo nome, na beleza e na riqueza da sua santidade. Porque sabemos que só Deus, irmãos, que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. E nós, se fazemos ou achamos que fazemos alguma coisa, tudo é pela graça de Cristo Jesus. Ai de mim, ai de nós, se não fosse a graça e a misericórdia de Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias juntamente comigo, por gentileza, na carta, a primeira carta de Pedro, ou epístola, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, verso de número 13, aonde Deus tem colocado no coração do nosso pastor esse tema e esse texto, né? O tema que fala como ser um homem de Deus na atualidade. E meus irmãos, a gente vai falar um pouco aqui sobre santidade. E santidade é um tema que é pouco falado em muitas igrejas por aí, porque é somente através da santidade onde nós chegamos aos pés de Cristo. Amém? Então, vamos ler primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 13 em diante. Diz assim a tradução que eu estou em mãos: portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim, pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores de vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 14. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor, porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, de vossa vã maneira de viver, a qual recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por vós. Para encerrar, vamos ler novamente o verso de número 16, que diz assim: porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aí foi só um ensaio, mais uma vez. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E você senta dando glória. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Meus amados irmãos, nós lemos aqui a primeira carta de Pedro, que tem como epígrafo, como tema, a exortação à santidade. Aqui Pedro, meus irmãos, não somente de si mesmo, mas Pedro vê uma necessidade da igreja a qual ele liderava, da igreja a qual Deus tinha levantado ele, a qual Deus tinha posto ele como um pastor, como líder, para direcionar o seu povo a viver em santidade.
E como eu falei, santidade é um tema que está fugindo de muitas igrejas. Porque, pelo contrário, muitas igrejas não estão falando sobre esse tema, porque infelizmente estão com medo de perder as ovelhas, estão com medo de perder talvez o dízimo, que é alto. Mas o que me chamou muito a atenção aqui foi a direção que Pedro recebe e a ousadia que ele tem do próprio Espírito Santo para ministrar a palavra de Deus para essa igreja. E eu vendo, pesquisando, alguns historiadores apontam que esse público, o público-alvo de Pedro, era a igreja da pequena Ásia, da Ásia Menor. Mas não sabe por certo, mas nós só sabemos que essa carta, ela é universal. Ela serviu para a igreja de antigamente e ela serve para a igreja dos dias atuais. Pedro exortando a igreja para que buscassem a santidade, porque a palavra vai dizer que a santidade é um princípio, é algo que Deus nunca abrirá parte, nunca abrirá mão desse princípio. Deus exigiu esse princípio de santidade para a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, e Ele exige também para a igreja do século atual. Porque a palavra vai dizer que a santidade, ela é um dos atributos de Deus. Porque Deus, Cristo Jesus, falando em uma certa vez, Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Aqui não é o próprio apóstolo, não é o Pedro simplesmente que está dizendo isso. Ele recebe a autoridade de Deus, porque Cristo identificou essa necessidade. E muitos sabem, conhecem a necessidade, mas às vezes não deixam o Espírito trabalhar. Aleluia. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele já está trabalhando em meio a esta casa. Aleluia. E no versículo de número 13, irmãos, Pedro, ele começa dizendo que, portanto, ele pregando, ele ensinando, ele fala: portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim. Irmãos, nós sabemos que um atleta, quando ele se prepara, ele já sabe, ele já tem em mente que ele pode receber o prêmio, que ele pode receber a coroa, o galardão. Ele sabe que não é no começo da maratona, ele sabe que não é no meio da maratona, mas ele sabe, ele tem a ciência que a vitória, o prêmio só vai chegar para quem continuar até o fim. E muitos, infelizmente, têm parado nessa caminhada, nessa maratona, talvez porque estão prestando muita atenção para aquilo que está acontecendo ao seu redor, na sua volta, e não está focando no prêmio que não está no início, nem no meio, mas está lá no final. Agora a palavra vai dizer que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Pedro vê essa necessidade, irmãos, pregando para aquela igreja que eles tinham que cingir os vossos lombos, teriam que cingir o vosso corpo, as vossas vidas, porque o que iria vir, aqueles que não tivessem cingido os vossos lombos, não iria aguentar a pressão, a exigência de buscarmos a santidade em Cristo Jesus. Porque não é fácil. Quando falamos em santidade, quando comentamos sobre santidade com alguém que não confessa a mesma fé que nós, alguém olha para a gente e diz: você é doido, você é quadrado, você está perdendo talvez a juventude, está perdendo os prazeres.
Mas só que a palavra também vai dizer que há caminho que para o homem que parece ser bom. Ou seja, no começo parece ser bom, mas só que o resultado, como eu falei, não vem no começo. O resultado não vem no meio. O resultado só vai vir no fim. Então há caminho que para o homem parece ser bom, mas só que no final é caminho de morte. A palavra vai dizer, Jesus contando uma das parábolas, ele fala que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que a perder, ganhá-la-á. Mas só que a gente não entende, mas como assim? Nós temos que perder os prazeres, perder o mundo aqui, para ganhar a glória que ainda não foi revelada, mas que vai ser revelada. É interessante que se você perguntar para alguém, você crê em Deus, você quer ser salvo, você quer aceitar Jesus? Uma certa vez falei para uma pessoa, você quer aceitar Jesus? Ela falou, eu tenho Jesus desde a minha infância, eu tenho Ele no meu coração, desde sempre, para onde eu vou, eu levo Ele comigo. Mas só que Jesus exige um princípio de santidade muito mais além do que apenas de palavras, mas de ações, de atitudes, porque palavras, irmãos, não fala nada, não quer dizer nada. O que vai dizer são as nossas ações perante aquilo que nós fazemos, é que declara o que está no nosso coração. Então, meus irmãos, Pedro ele fala, portanto, cingindo os vossos lombos. Eu fui pesquisar cingindo, meus irmãos. Alguns historiadores falam que essa expressão, cingindo os vossos lombos, os homens daquela época, eles vestiam uma longa túnica em volta, por cima dos seus lombos. Era uma cerca de um vestido, parecendo um vestido. Eles cingiam os vossos lombos e ia aproximadamente abaixo dos joelhos, para facilitar o movimento deles. Não era como calça, que muitas das vezes nós não temos a facilidade de se mover. Aí a expressão cingindo os lombos, os homens vestiam uma longa túnica em volta por um cinto, para que pudesse andar com mais liberdade e agilidade e facilidade. Então Pedro estava dizendo, vocês têm que, portanto, cingir os vossos lombos. Ele está falando aqui da área agora espiritual. É preciso nós cingirmos nossos lombos, ou seja, ter o revestimento do Espírito Santo, tirar tudo aquilo que impede o nosso movimento, de andar, de ir até a Cristo Jesus, para buscar a Ele na totalidade, após chegarmos ao ponto de sermos cheios e não fazer aquilo que nós queremos, mas sermos dominados por Ele. E uma vez, meus irmãos, que o povo de Deus tivesse sido redimido pelo sangue do Cordeiro, ele precisava estar pronto para seguir a Deus, até Ele os conduzir seguramente à sua herança. Qual era essa herança? A herança é a vida eterna, é a terra prometida, a qual Cristo Jesus prometeu para cada um de nós. Mas Pedro estava dizendo, é preciso cingir os vossos lombos, tirar toda a veste que impede o vosso caminhar, de andar e de chegar até a presença do Deus vivo. Deus está falando aqui, eu tenho a túnica da santidade. A túnica era dos ombros até abaixo do joelho, uma cerca de vestido, parecendo um vestido, que facilitava os homens a se movimentar, os homens que iam para a guerra. Se precisasse se abaixar, se movimentar, eles tinham a total liberdade, por causa daquela túnica que eles estavam cingindo os vossos lombos. E Deus está falando, eu tenho a túnica da santidade. E essa túnica da santidade, meus irmãos, ela nos separa do pecado.
Porque tem gente que até quer servir a Deus, mas só que não consegue, porque não tem essa túnica da santidade, que dá a total liberdade para nós servir a Cristo Jesus. Porque tem gente que quer servir a Deus com a total liberdade, mas só que não consegue, porque não tem a túnica da santidade. E nós temos que buscar, porque essa túnica não é aquela túnica que o pai de José deu para ele, que chamou a atenção dos irmãos. Não, essa túnica é uma túnica de santidade, que vai nos revestir contra o pecado, que vai nos revestir contra as astutas ciladas do diabo. E Deus falava comigo: não tem como você ser um homem de Deus da atualidade sendo preso ao pecado. Não, aleluia. Deus falou: sede santos, porque eu sou santo. Ser santo como? Só na minha vestimenta? Santo só no meu falar? Não. Ele disse: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Eu sinto a presença do Espírito Santo que está trabalhando na casa. Ele está dizendo: eu tenho túnica para dar, eu tenho túnica para te entregar, mas deixa o pecado e aceita a túnica. A túnica da santidade. Mas só que tem gente que quer, mas não consegue, porque ela está vestida. O Espírito Santo falava ao meu coração. Eu não aguentei, eu passei a madrugada remoendo essa palavra. O Espírito Santo falava comigo. Tem gente que quer ser cheio, que quer receber a túnica da santidade, mas só que ela não consegue. Por quê? Porque ela está vestida com a calça apertada do pecado. A calça apertada do pecado, irmão. Você já viu alguém com calcinha apertadinha demais? Ela não consegue andar direito. Se baixar, a calça rasga. Mas Jesus está dizendo: é hora de tirar a calça do pecado e receber a minha túnica. Eu tenho túnica da santidade. Oh, glórias, aleluia. Aleluia. Quem está com a calça apertada do pecado, apertadinha demais, ele não consegue andar direito, irmão. Ela não consegue se movimentar direito. Aleluia. Não consegue se movimentar direito, senão a calça rasga. E quando a calça se rasga, ela mostra aquilo que não é para ser mostrado. Aleluia. Oh, glória. E quando a calça se rasga, mostra aquilo que não é para ser mostrado. Deus está falando: é hora de tirar essa calça. Oh, glória, alabaia. Antes que ela seja rasgada, mostre o que não é para ser mostrada, e o meu nome venha ser envergonhado. Deus está dizendo: mas a túnica desce hoje. Oré, placabaia. Oh, glória. Quem recebe a túnica da santidade para ser revestido contra o pecado. Oh, glória, aleluia. Tem muitos aí que santidade é história de carochinha, não vale mais a pena. Mas a igreja do arrebatamento, ela ainda busca o princípio da santidade, o atributo que Deus não abre mão. E veste a minha túnica da santidade, porque quem veste a túnica da santidade tem a total liberdade para servir a Cristo, para seguir a Cristo Jesus. Aí quem está com a calça do pecado apertadinha, ela não consegue andar direito. O pastor chama: vem para a cooperação, vem para o culto. Ela não consegue, pastor. Tem impedimento disso, tem impedimento daquilo. Mas Jesus está dizendo: tem túnica ainda.
Ainda há esperança para você. Oh glória, mas tire essa veste velha. Ei, aleluia. Roupa velha, meus amados irmãos, é algo que fica para trás, não nos cabe mais, porque aquele que recebe a Cristo Jesus, ele recebe a regeneração, ele recebe o perdão, ele recebe a salvação, porque Cristo, meus amados irmãos, ele pagou na cruz do Calvário os meus e os teus pecados. E recebe a túnica da santidade. Deus está dizendo, ele ou ela tem liberdade. Por quê? Porque eu já paguei o preço. Deus está dizendo, eu já paguei o preço. O pecado não te segura mais, o vício não te prende mais. Por quê? Porque a túnica da liberdade descendo hoje está pegando gente, está pegando o pregador. Porque primeiro vem daqui. Agora eu preciso dessa túnica, meu Deus. Oh papai amado, me dá essa túnica, Senhor, para andar em santidade, porque eu quero chegar no céu, eu quero fazer a tua vontade. Glória a Jesus. E ele fala, mas sede sóbrio. Sóbrio significa autocontrole. A palavra sóbrio significa autocontrole e equilíbrio e dignidade. Quem recebe a túnica da santidade através do Espírito Santo, ele tem controle. Ele não abre a boca no momento que não é para abrir. Ela não abre a boca no momento que não é para abrir. Mas o Espírito está falando, eu estou dando a direção. Eu estou dando a minha direção para você. Eu estou te dando autocontrole. Penina pode te afrontar, mas você não vai revidar. Você vai baixar a cabeça, vai dobrar o joelho e vai dizer, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. O que eu não faço, ele faz. O que eu não posso, ele pode. Mas eu sei que um dia ele se levantará. Oh glória a Jesus, aleluia. Não dá para ser um homem, não dá para ser uma mulher de Deus na atualidade, sendo preso ao pecado. Jesus falou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Deus nos últimos dias, ele está procurando os verdadeiros adoradores, os adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, aqueles que não estão presos no pecado, que pode adorar, que pode levantar a mão sem ira e sem contenda, porque os pecados já foram perdoados, a calça do pecado já foi rasgada, ele tirou e ele se revestiu da túnica da santidade. Essa túnica significa a presença do Espírito Santo. Aleluia. Essa túnica significa a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos. Aquele que te chamou, ele é santo. Ele, aquele que vocacionou a igreja, ele é santo. E ele está exigindo santidade da igreja. Ele está exigindo santidade da minha parte, da nossa parte, porque o grande dia está chegando. E para que quando chegar naquele dia, ele não vem com a mancha no vestimenta da noiva. E se invocais como Pai. O verso de número 17. E se invocais como Pai, aquele é que é sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada homem. Andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Nós já estamos aqui, igreja, mas não é para sempre. Pedro fala, se você busca, adora, chama por Pai,
andai em todo o tempo da vossa peregrinação. Aqui não é para sempre, é apenas uma passagem. Nós somos peregrinos em terras estranhas. Ei, deixa de se preocupar, de se embaraçar com coisa dessa vida, porque o noivo está vindo. Ele fala: andai durante o tempo da vossa peregrinação, aqui em temor. Tem muita gente que já perdeu o temor, anda como quer, faz como quer, mas não é do teu jeito, não é do meu jeito, é do jeito dele. A obra não é tua, a obra não é minha, a obra é dele, a obra é do Pai. E se a obra é dele, quem manda ainda é ele. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Não foi com prata, não foi com ouro. Tudo isso é corruptível, vai passar, vai enferrujar. Naquela época o ouro tinha perdido o seu valor por causa do imperador Nero daquela época. O ouro não tinha valor. Por isso que Pedro menciona: não foi com ouro, não foi com prata. Paulo Pedro estava dizendo: ouro e prata não tem valor comparado ao sangue de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. E vós não fostes comprados com ouro e nem com prata, mas vocês fostes comprados pelo sangue. Por que com sangue? Porque ninguém consegue pagar o valor de sangue. Sangue é vida. Pode ser o homem mais rico, o maior, a caixa econômica, o maior dinheiro da terra não paga, porque ele nos comprou com sangue, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nestes últimos tempos. Ele foi predestinado. Mas você pode dizer: por que muitos falam quebra-cabeça? Porque Jesus veio, foi crucificado, já estava predestinado, já estava escrito. Aí muitos falavam: desce da cruz, se o Senhor é o Messias mesmo. Se Cristo tivesse descido da cruz, nós não teríamos o direito da salvação. Então Satanás queria que ele descesse. Se ele descesse da cruz, nós não teríamos o direito da salvação. Mas ele sabia o que estava fazendo. Ele estava dizendo: Satanás, não tira o meu foco, eu vou até o fim. Satanás não pode tirar o teu foco. Você não vai parar na caminhada, você vai até o fim. Jesus está dizendo: eu renovo as tuas forças hoje. Eu renovo as tuas forças hoje. Se o pecado queria te enfraquecer, Jesus está dizendo: recebe a túnica da santidade, recebe ânimo agora. Você não vai parar. Ei, irmão, você não vai parar, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir até o final. Verso 21 diz: por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Ei, a nossa fé, a nossa esperança não está firmada no homem, mas a nossa fé e a nossa esperança está firmada em Deus. Aleluia. Na pedra angular, que foram rejeitadas pelos edificadores, mas foi aprovada para com Deus Pai. Oh glória, a pedra da esquina angular, a qual a igreja está edificada nela, ela não vai cair, ela não vai parar, ela vai continuar avançando. Você não vai parar, mas o inimigo está se levantando. Jesus está dizendo: ele vai cair por terra. Se ele veio contra a tua vida por um caminho, por 7 ele vai sair. Por quê? Porque maior que está com a igreja do que aquele que está no mundo. Aleluia, glória a Deus. Para uma herança incorruptível, Pedro estava exortando a igreja. É preciso santidade, o noivo está exigindo.
para que a herança não corruptível, mas incorruptível, a qual está preparada para a igreja. Mas não é para qualquer igreja por aí, não, mas é para a igreja que anda como noiva adornada, ansiosa para casar com o noivo, ansiosa para abraçar o noivo. Lembra do teu casamento, irmã? Quando você passou o dia todo se arrumando, colocou quase 1 quilo de pó na cara, porque queria se apresentar para o marido. Deus estava dizendo: prepara a igreja, prepara se encontrar com o noivo, porque ele vem. Não é história de carochinha, não. Ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem buscar uma igreja santa, imaculada, aonde lá em Romanos 8 diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, que não anda segundo a concupiscência da carne, mas que anda segundo o Espírito. Só quem anda segundo o Espírito, Deus vai te dar força para você andar segundo o Espírito. Deus vai te dar força lá na faculdade, Deus vai te dar força lá na escola, Deus vai te dar força lá no trabalho, mas você vai andar no Espírito Santo. Não, não, Satanás não vai te envergonhar, não. Quem vai ser envergonhado é ele. Mas escuta a voz do Espírito Santo, que renova a força da igreja nessa noite, para nós continuarmos. Vamos fazer uma oração. A igreja se coloca de pé, por gentileza. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia